Então, vamos iniciar então hoje. Primeiramente, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre noções básicas de estatística. Eu me chamo Marcelo, sou analista de dados do CPET. Bom, anteriormente a gente já viu a unidade 1, nós fechamos a unidade 1 com a coordenadora Verônica, né, a respeito de recrutamento. E hoje nós vamos entrar então na unidade 2, a respeito das noções básicas de estatística, né? Algo que mexe bastante com as pessoas na estatística, todo mundo pensa que é algo muito complicado. Vou tentar deixar isso um pouco mais simples para a gente. Então, qual que vai ser o segmento da aula? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é estatística e suas divisões, os tipos de dados, transformação de variável, representação gráfica, medidas de tendência central, de dispersão, probabilidade e um conceito básico inicial de distribuição normal. Bom, então vamos lá. O que é estatística, né? Estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados advindos de diversas origens, a fim de extrair deles conclusões. Em outras palavras, é simplesmente você pegar o dadozinho, torturar ele o máximo até que ele confesse aquilo que você quer, certo? E para isso, ela é subdividida em três grandes áreas, né? Então, a estatística ela é dividida em estatística descritiva, em probabilidade e estatística inferencial, ok? Então, primeiramente, quando a gente vai falar sobre qualquer coisa estatística, a gente precisa saber de que dado a gente está falando, porque de dados a gente está falando e cada um pode receber um tratamento diferente, né? Então, primeiramente, como que os nossos dados se distribuem? Nossos dados se distribuem, então, de dados qualitativos, então, a própria palavra já diz que dá qualidade a algo, ele não é numerável, tá? Ele não é numérico, diferente dos nossos dados quantitativos, que dão quantidade a algo. Dentro dos dados qualitativos, eles são subdivididos, então, entre nominais e ordinais, e os dados quantitativos entre discretos e contínuos. Vamos falar um pouquinho sobre cada dado. Vamos falar um pouquinho sobre os dados nominais, qualitativos nominais. Os dados nominais, também conhecidos como dados categóricos, são categorias ou classes não ordenadas. Então, são um tipo de dado que a gente rotula a variável, né? Não é nenhum valor quantitativo. Por exemplo, sexo, masculino e feminino, fumante, não fumante, raça, branco, negro e outras raças, cor dos olhos e etc. Mas dentro dessa classe nominais existe uma outra categoria, que são os dados dicotômicos. Os dados dicotômicos, então, como a gente viu em sexo, é um binário. Então, a gente tem sexo masculino e feminino, por isso nós chamamos de dados dicotômicos, ok? E temos os dados ordinais, então a própria palavra já diz que dão ordem a alguma coisa, né? Então, podemos dizer melhor ou pior, mais fácil, difícil, alguma coisa desse tipo. Então, nós temos, então, um exemplo que se chama escolaridade, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. A pessoa que tem terceiro grau, obviamente, já está há mais tempo na escola, já ficou lá, já tem o completo terceiro grau do que aquela pessoa que tem o primeiro, possivelmente é melhor. Tem mais conhecimento, estágio da doença entre inicial, intermediário e terminal e etc, né? Então, agora a gente adentra, então, a gente falou sobre os dados qualitativos, agora a gente vai entrar dentro dos dados quantitativos, né, que são os dados quantitativos discretos. São os valores numéricos que representam quantidades mensuráveis, né? Eles são restritos, então, a valores inteiros, tá? Então, por exemplo, a gente tem número de filhos, número de carros no estacionamento e número de internamentos. Eu não posso ter meio filho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 filhos e assim por diante. Carro no estacionamento é a mesma coisa. Eu não posso ter meio carro no estacionamento. Então, eu tenho 1, 2, 3 e assim por diante. Ok? Então, são dados valores inteiros, dados discretos, valores inteiros. E os dados contínuos, diferentemente dos dados discretos, são aqueles que os números fracionais fazem mais sentido, como, por exemplo, idade, peso, altura, IMC, pressão arterial sistólica, assim por diante. Idade. Você não tem 20 anos. Pode ter completado 20 anos agora, nesse exato momento, mas os segundos já rodaram, então você não tem exatamente 20 anos. Você tem 20 anos e alguns segundos, alguns minutos, e assim por diante. Então, essa idade é um dado contínuo, ok? E quando a gente fala sobre dados e tudo mais, e a gente está fazendo um estudo, e a gente vai coletar os dados e tudo mais, a gente também tem a característica que a gente não pode simplesmente focar simplesmente nas características de interesse que a gente tem, né? Então a gente tem que ampliar um pouco o nosso leque para coletar outras variáveis também que podem representar e nos ajudar a nos auxiliar a encontrar o que a gente quer.
Então, portanto, quando a gente tem lá, a gente está coletando nossos dados, a gente pode coletar variáveis a mais e depois fazer essa transformação das variáveis. Quando que a gente faz essa transformação? Quando necessitamos de um grau menor de detalhe, um menor grau de detalhe, ok? Mas que tipo de dado a gente transforma, né? Que tipo de dados a gente consegue transformar? Em uma resposta curta, a gente pode dizer que dados quantitativos podem ser transformados em dados qualitativos, no caso, dados ordinais ou categóricos, como que a gente viu nominal, né? Então, vamos pegar um exemplo. O exemplo é o seguinte. Eu fui lá e coletei a variável idade. Eu posso depois transformar a idade em faixa etária. Então, minha variável transformada é faixa etária. Mas e se eu quisesse fazer o contrário? E se eu coletei a variável faixa etária e quero transformar ela em idade? Eu posso fazer isso? Não, eu não posso fazer isso, pessoal. Porque como a gente viu anteriormente, então, os dados contínuos ou os dados quantitativos podem ser transformados em dados qualitativos. Mas o dado qualitativo não pode ser transformado em dado contínuo. Então, quando vocês estiverem fazendo o estudo de vocês, preconizem em utilizar os dados contínuos, né, os dados quantitativos, ok? E como que a gente representa a nossa variável, né, os nossos dados? Quando a gente pensa na estatística, automaticamente a gente já pensa em gráficos, tabelas. Quando a gente abre lá um jornal e a gente está vendo o número de casos, a gente já vê os gráficos que mostram aquilo dali. Então, quando a gente pensa na estatística, a gente já pensa na estatística descritiva, né, que tem como principal característica resumir e descrever nossos dados. Mas será que a gente pode representar nossos dados de qualquer maneira ou com qualquer gráfico? Não. Existem outras maneiras e a gente vai ver como a gente pode representar nossos dados. Por exemplo, como que a gente pode representar nossos dados ordinais ou nominais? Ou com tabelas ou com alguns tipos gráficos, né? Então, vamos pegar um simples exemplo, onde um pesquisador procura avaliar o nível de dor dos pacientes que chegam em seu hospital e após conversar com eles, ele classifica como grau 1, dor leve, grau 2, dor moderada, grau 3, dor intensa e grau 4, dor insuportável. Com isso, ele gera uma simples tabela para a gente. A tabela é nível da dor, nossa frequência absoluta, que são os números os pacientes que ele classificou, nossa frequência relativa e acumulativa. Nossa frequência absoluta, então, contempla 26 dos participantes, dos 26 das pessoas que ele conversou, foram classificados com grau 1, 29 com grau 2, 26 com grau 3 e 29 com grau 4. E para que a gente faça a nossa frequência relativa, né? Como que é gerada essa frequência relativa? Usando a simples matemática, que é simplesmente a gente dividir nosso número, né? Pegar o nosso número 26 e dividir pelo total de pacientes que estão incluídos aqui. Então, a gente simplesmente divide 26 por 110 e multiplica por 100, porque a gente quer transformar em percentual, ok? E com isso, a gente tem a seguinte tabelinha, né? 23,6%, 26,4%, 23,6% e assim por diante. E a nossa frequência acumulativa? Nossa frequência acumulativa é basicamente a gente saber quantos pacientes com grau 1 e 2 fazem parte da nossa população, da nossa amostra. Então, eu tenho que grau 1 existe apenas 23,6, mas grau 1 e grau 2 representam 50% dos nossos participantes, ok? Mas será que existe só essa maneira, só maneira de tabela de a gente representar esses dados categóricos, esses dados ordinais? Não. Existe também a maneira gráfica de a gente fazer isso. Aqui, no caso, a gente está usando o gráfico de colunas. Então, a gente tem a nossa frequência absoluta, nossa frequência relativa e nossa frequência acumulada. E a gente consegue ver melhor essas diferenças, né? Então, a gente consegue ver que nós temos 26, 29, 26, 29, e a gente consegue ver esses degraus. Mas existe apenas só o gráfico de colunas? Não. Existem infinitas maneiras da gente fazer isso, infinitos gráficos, e um deles também conhecido como gráfico de setor, ou mais popularmente conhecido como gráfico de pizza, né? Então, a gente tem aqui nossas classificações, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, e eles estão distribuídos aqui. Mas será que isso é uma maneira visual da gente ver? Será que eu estou conseguindo realmente ver a diferença da minha fatia de 23,6 para 26,4? Olhando assim, eu não consigo ver essa nítida diferença. E esse é um das peculiaridades do gráfico de setor, né? Que dentro do ramo da estatística tem muita gente que não gosta do gráfico de setor. Por quê? Porque o gráfico de setor ele só deve ser utilizado para quando a gente está falando de dados qualitativos, tá? E principalmente quando o nosso número de categorias ou ordens não for muito grande. Tudo bem, a gente está usando aqui 4 categorias, 4 ordens. No entanto, a gente já viu que isso complica, né? Nossos dados são muito juntinhos, né? 23% e 26%. E se a gente comparasse os dois gráficos? Eu tenho esse gráfico,
que é 23, e é o nosso gráfico de setor, e o nosso gráfico de barras. Eu consigo ver, nosso gráfico de colunas no caso, né? Eu consigo ver a diferença e esse degrauzinho que fazem essas diferenças de 23 para 26, coisa que eu não estou conseguindo notar no gráfico de setor. E isso ocorre justamente porque o nosso cérebro está muito mais acostumado a ver as diferenças lineares do que em coordenadas polares, como o gráfico de setor representa. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é: preconizem utilizar o feijão e arroz, né? Que é o gráfico de colunas. É muito mais simples a gente visualizar, né? Claro, ao decorrer dos anos, a gente sempre vai notando essas diferenças e vendo que o gráfico de setor é bonitinho e a gente vai usando eles ao decorrer, né? Mas preconizem utilizar o gráfico de barras. Mas isso a gente viu para a representação de dados, né, obviamente qualitativos, e para dados quantitativos, né, contínuos e discretos. Eles também podem ser representados por frequências, mas para isso a gente começa a entrar então na estatística e fazer alguns cálculos básicos disso, né, como por exemplo as nossas amplitudes dos nossos dados. Então vamos ver o exemplo a seguir. O pesquisador necessita representar os dados coletados de pressão arterial sistólica de 1.000 pacientes. Sabemos que o menor valor encontrado foi de 70 e o maior valor encontrado foi de 195. Ok, eu já tenho praticamente tudo que eu preciso aqui para transformar esses dados em frequências, dados quantitativos em frequência. Então, primeiro passo que a gente vai fazer, calcular nossa amplitude. Nossa amplitude, matemática simples, diminuir o maior valor do menor valor, resultando então em 125. Passo 2, agora começa a complicar um pouco, porque a gente vai calcular o nosso número de classes, né? Que denominado pela letra K, é a raiz quadrada do nosso número de observações. Com isso, nós temos mais ou menos 32. Passo 3, calcular a amplitude de classes, né? Que é denominado pela letra H, que é simplesmente nós dividimos nosso passo 1 pelo nosso passo 2, e nós temos 4. Ok, Marcelo, mas o que é tudo isso? Por que você está falando tudo isso para mim? O que é esse número 32 e esse número 4? Quando eu obtive essa planilha, essa tabela, eu tive que fazer a tabelinha deles, né, com os dados já resumidos. E com isso me gerou essa tabela aqui, essa tabela gigantesca que nós temos. Por que nós temos essa tabela gigantesca? Porque nós temos 32 classes, lembrando do slide anterior, passo 2, 32 classes, e nós temos a amplitude dessas classes, que é 4, de 70 a 74. Mas notem que a gente tem um símbolozinho aqui no meio. Esse símbolozinho representa aqui: eu vou de 70 até 73,99999. O 74 não entra, tá? Então, é uma observação onde eu vou olhar de 70 até 73,9999 e vou contemplar como uma frequência, tá? Uma observação, que foi o que a gente tem aqui. Então, o 3. Mas será que se eu tivesse que colocar isso num artigo, em alguma coisa, essa seria a melhor representação desse dado, né? Não, pessoal. É uma tabela muito grande, é uma tabela que consideravelmente feia, né? Mas a gente pode representar isso graficamente. E qual que é o gráfico de uma tabela de frequências para dados quantitativos? Nosso famoso histograma, né? Então, essa tabelinha gerou esse gráficozinho. E sim, pessoal, se a gente começar a olhar, eu já vejo cabeças fazendo aquela famosa sinalzinho de sino. Sim, ela tem uma característica de normalização que se a gente colocar ela do lado da sua curvinha normal, então da sua densidade, ela representa o nosso gráfico normal. Obviamente eu não vou falar isso agora, a gente vai deixar mais para o fim da aula, que a gente vai decorrendo, mas sim, ela tem a representação de uma curva normal. Quando a gente olha o histograma, a gente já olha a nossa normalização. Mas não existe apenas essa maneira, existe também a maneira do box plot, que também é muito conhecida, tá? E a gente vai usar o exemplo a seguir, que o médico gostaria de avaliar, então, os dados de GMC dos pacientes do sexo masculino e feminino. Então, ele utilizou esse gráficozinho abaixo, que se chama box plot. O que é esse gráficozinho de box plot? Também conhecido como diagrama de caixa. Então, nós temos aqui, na nossa primeira linhazinha do nosso gráfico aqui, da nossa caixa, o nosso Q1, também conhecido como 25 percentil. Essa linhazinha mais grossa é o nosso Q2, nosso 50 percentil, também conhecido como mediana, tá? E nós temos essa terceira linhazinha aqui, que se chama Q3, 75 percentil. Essas linhas em vertical se chamam bigodes, e esses pontinhos que ficam acima
dessa caixa aqui se chamam outliers ou valores atípicos. Mas para que a gente usa esse gráfico? Justamente para que a gente consiga ver as dispersões e como que nossa população funciona, nossa amostra funciona, como que ela está sendo distribuída, tá? Então, se eu simplesmente virasse esse gráfico, será que a gente lembra alguma coisa? Será que lembra alguma coisa para a gente esse gráfico? E se eu simplesmente passasse isso aqui sobre ele, lembra alguma coisa? Sim, uma coisa que a gente viu no slide passado, que é então como se a gente plotasse uma densidade sobre cada block spot. Então, para ideias de sexo feminino, eu tenho essa densidade que se assemelha a essa aqui. Ok? A gente vai ver questões de assimetria mais para frente, mas essa é a ideia que a mediana e a média estão sendo bem representadas, ok? E agora a gente entra então na famosa estatística, nas ideias e medidas de tendência central, né? Dentro da estatística, então, como a gente viu, existem muitas maneiras de a gente representar um dado, né, uma variável, mas também existem maneiras da gente resumir esses dados, né, que a gente chama então de estatísticas resumo, né? Então, acredito que todo mundo conhece algumas dessas estatísticas, né, mas eu vou trazer para vocês quais são essas estatísticas resumos que a gente conhece, que são a famosa média, mediana e moda, ok? Então vamos começar primeiramente com a média, né? Então, para a gente começar a falar da média, a gente precisa saber de qual média a gente está falando. Não existe apenas uma, tá? E sim, existe mais de uma. E quais são elas? São as médias, então, aritmética, ponderada e harmônica. Não vou entrar em detalhes em relação à média ponderada e harmônica, porque a gente vai focar apenas na nossa média aritmética, também conhecida como média simples, que é basicamente a soma das amostras dividido pelo número de amostras, tá? Pelo número de ocorrências. Com isso, a nossa média, ela também conhecida, né, como média simples, ela é muito utilizada e a gente se depara frequentemente com ela, né? A gente vê ela na TV, em artigos, em qualquer outra circunstância. E para a gente entender a média, né, que ela aponta o centro dos nossos dados, existem duas maneiras da gente ver isso. Então vamos ver com exemplos a seguir. Primeiramente, é um exemplo divertido. Se um estatístico estiver com a cabeça em um forno e os pés enterrados no freezer, ele irá dizer que na média está tudo bem, certo? Na média, está tudo bem, está tudo certo com ele. Mas também existe o exemplo prático da gente ver isso, tá, pessoal? O exemplo prático é, então, um coordenador de UTI precisava levar para a reunião de indicadores o número médio de novos internamentos na UTI no mês anterior. Ele anotou tudo isso em um papelzinho, divididos por semana, sendo, então, semana 1, 15, semana 2, 10, semana 3, 8, semana 4, 10. Bem rotativa essa UTI. E a gente precisa agora calcular a média de novos internamentos para o coordenador levar para a reunião. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente precisa organizar os nossos dados, ou seja, organizar o nosso hall, que são esses carinhas aqui. Colocar eles em uma ordem crescente, do menor para o maior. E depois a gente aplica a nossa formulazinha. Então, vamos fazer o primeiro passo. A gente ordenou. Vai ser de 8, 10, 10 e 15. Vamos aplicar o nosso segundo passo e não se assustem, pessoal. Essa é a fórmula que a gente usa, a fórmula padrão da média, mas a única coisa diferente que tem aqui é esse xzinho barra, esse x barra que simboliza média. Os demais elementos, então, são o que a gente viu aqui em cima, no passo 1. O 8, o 10 de novo e o 15. Nós vamos somar todos eles e vamos dividir pelo número de observações, que foram 4 semanas que a gente observou. Então, isso nos dá, então, 10,75 de média de novos internamentos. A gente levou isso para o coordenador, foi super bem a reunião e deu tudo certo. E agora, que existe outra medida, uma outra medida, né, que se chama moda. E quando a gente fala de moda, a gente já pensa em algo que se repete, né? Moda, uma coisa moda, né? Tá na moda tal coisa, então é uma coisa que está se repetindo bastante. E para representar o valor mais frequente de um conjunto de dados, então é o valor mais frequente do meu conjunto, ele vai ser a nossa moda. Então vamos usar o exemplo anterior, né, que a gente estava vendo do coordenador, né, que ele precisava levar o número médio de internamentos, de internar na UTI dele. Então a gente tinha esses carinhas aqui e a gente transformou ele e organizou nosso hall. E a gente teve então que o número que mais se repetiu foi o 10 e, portanto, ele é a nossa moda. Ok, pessoal? Ele é o valor que mais se repetiu nas nossas observações. Logo após isso, nós temos outra medida de tendência central, que é a mediana. A mediana, então, assim como a média, né, similar à média, ela também retorna o centro dos nossos dados. Porém, essa medida ela não é tão sensível a valores discrepantes. Vamos ver o seguinte, eu tenho um conjunto de dados que vai de 1, 2, 3, 4 e 5. Minha média é 3, minha mediana
3. Então, todo mundo aqui no centro, né? Os valores estão bem juntinhos, tá todo mundo legal. E se eu tivesse esse carinha aqui, ó? 1, 2, 3, 4 e 28, um valor extremamente aberrante. Olha como é que é a minha média. Minha média é 7,6 e minha mediana continua sendo 3, ok? Meu centro, meu 3. A gente vai ver um pouquinho mais para as aulas para frente qual valor a gente deveria usar nesse caso aqui. Mas já adianto a vocês que aqui nesse caso a mediana seria o melhor valor para a gente representar, tá? A nossa centralidade. E quando a gente fala sobre todas as medidas de tendência central, nós temos que falar sobre assimetria. Então, o que é assimetria? Nós temos essas curvinhas que a gente já viu ali, né, com o histograma. Então, nós temos uma curva que está mais no meu canto esquerdo, uma curvinha que está bem centralizada e uma curvinha que está mais para o meu canto direito de lá. Isso se chama, então, assimétrica à direita, ou se chama simétrica positiva, assimétrica positiva. Simétrica, quando eu tenho nossa média, nossa mediana e nossa moda iguais. E nossa assimétrica à esquerda, também conhecida como assimétrica negativa, ok? Ok, Marcelo, mas onde estão meus dados aqui? Meus dados estão aqui. Onde minha média ela é menor que a minha mediana e que minha mediana é menor que a minha moda. Então, eu tenho uma assimétrica à direita. Aqui, então, está todo mundo no centro, todo mundo igual. E assim por diante para a assimétrica negativa, também conhecida como assimétrica esquerda. Ok? Uma ideia de assimetria porque vai ser interessante para a gente no fim da nossa aula, quando começarmos a falar de distribuição normal. Mas notem nesse gráfico que a gente tem valores que estão aqui ainda, né? Tem alguns valores que estão dispersos. Esses valores dispersos nós também conseguimos calcular. Assim como medidas de tendência central, nós também calculamos medidas de dispersão, né? Porque o que acontece? Quando a gente pega lá um artigo, a gente pega nossos dados mesmo, e a gente vê, às vezes, só olha as medidas de tendência central, média e mediana, às vezes esses dados estão muito iguaizinhos, são muito próximos um do outro. E a gente pensa, nossa, são iguais. Mas quando a gente olha nossos valores de dispersão, a gente fala, não, eles são bem diferentes, não tem nem o que falar, eles são bem diferentes. E assim como na medida de tendência central, não existe apenas uma medida de dispersão, tá? Então vamos ver algumas dessas medidas. Aqui nós vamos se atentar à variância, desvio padrão e coeficiente de variação, ok? Vamos começar então com a variância. Variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor do seu conjunto de dados está do valor central, ou seja, da média. Vamos exemplificar. Meu conjunto de dados, já com meu rolzinho organizado, então eu tenho 8, 8, 11, 16 e 17. Eu tenho que minha média é 12 e agora eu preciso saber o quanto eles estão variando, ok? Como é que eu faço isso? Vou aplicar uma fórmula. Não se assustem, pessoal, é muito simples essa fórmula também. Quando a gente está falando de, como nesse caso a gente está falando da nossa população inteira, do nosso conjunto de dados inteiro, nós vamos denominar então como S maiúsculo, S quadrado maiúsculo para variância, ok? Então, aqui, se vocês se atentaram lá no começo da aula, quando eu falei o que é estatística, esse símbolozinho já se apareceu, né? Quando eu falei estatística. Esse símbolozinho aqui se chama somatório. Então, ele está dizendo assim, ó, soma todo mundo que está dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Então, eu vou somar meu xi, eu vou fazer, né, xi menos a minha média, que é o x barra que a gente já viu anteriormente, elevado ao quadrado, e vou somando assim por diante. E divido todo mundo pelo nosso número de observações. Não está ficando muito claro? Vamos tentar trazer ele em tabela. Quem que é meu xi? Meu xi é meu primeiro valor observado. Meu xi2, meu segundo valor, meu x3 e assim por diante. Então, esses valorzinhos. E agora eu faço a subtração deles, ó. Faço a subtração do 8 do 12. Eu tenho menos 4. Menos 4, menos 1, 4 e 5. E agora eu levo eles ao quadrado. Levei eles ao quadrado para que eu retire o valor negativo, ok? Não quero valores negativos, eu levo ele ao quadrado para retirar essa negação. A vida é positiva, pessoal. Pense que a vida é positiva, nada é negativo. Vamos pensar sempre para frente. Ok, Marcelo. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir todo mundo pelo nosso número de observações. Então, eu tenho minha variância de 14,8. Meus dados estão variando 14,8. E esse carinha aqui do meio, esse xi menos esse x barra, ele é nosso conhecido desvio médio, tá? Tá desviando tanto da nossa média, ok? A variância, a gente usa ela para calcular outras coisas, como, por exemplo, desvio padrão. Que o desvio padrão é nada mais que identificar o erro em um conjunto de dados que aparece junto com a média aritmética. Vamos pegar um artigo, a gente vê lá, 15 mais ou menos 5.
Então, aquele mais ou menos, aqui do lado mais ou menos, o 5 é o nosso desvio padrão e o que está ao lado é a nossa média. Então, vamos ver, informando qual que é como esse valor é confiável. Então, vamos pegar o mesmo conjunto de dados que a gente tem, então, 8, 8, 11, 16, 17, a gente sabe que a nossa média é 12, a gente vai aplicar, então, a fórmula. A fórmula só tem uma raiz quadrada a mais. Por quê? Esse cara aqui eu já conheço. Esse cara aqui é simplesmente a minha variância. Ok? Simplesmente eu já calculei minha variância. Minha variância é 14,8. A partir de agora eu só tiro uma raiz quadrada dela e eu tenho aproximadamente 4. Então com isso eu digo que meus dados estão variando 4. Então 12 mais ou menos 4. Ou seja, 8 a 16. Ok? É isso, pessoal. Essa é uma fórmula. E assim como o CPET também é uma sigla, a fórmula também é uma sigla para a gente denominar desvio padrão, variância, média e assim por diante. Não tenho medo da fórmula, é simplesmente uma maneira de resumir as questões, né? A gente não vai colocar sempre dados, mas a fórmula é isso, ok? Medidas de dispersão, desvio padrão, apresentados para vocês. Mas existe uma outra maneira da gente ver a dispersão, que é através do coeficiente de variação, que a gente pode comparar, então, a variabilidade entre dois ou mais conjuntos de dados, e a gente vai relacionar, então, o nosso desvio padrão e a nossa média, e ver a variabilidade relativa. Quando a gente fala de variabilidade relativa significa percentual, né? Já pense na palavra relativa como percentual que a gente viu lá na tabela de frequência, ok? Então, sendo calculado da seguinte maneira. Vamos pegar o mesmo conjunto de dados, onde agora a gente já sabe a nossa média e o nosso desvio padrão, e a gente vai aplicar a seguinte formulazinha nele, que é simplesmente dividir o desvio padrão pela nossa média e multiplicar por 100, porque a gente quer o percentual. E assim eu tenho que 4 divididos por 12 multiplicados por 100, eu tenho 33,3% de variação, ok? Ponto. Coeficiente de variação, algumas medidas de dispersão, existem outras, né? Intervalo interquartil e algumas outras ideias, mas a gente se atentou apenas a essas nessa aula. E a gente entra então num assunto que às vezes as pessoas acham muito engraçado dentro da estatística, que é a probabilidade. A probabilidade a gente encara ela como uma filosofia. Assim como todos os cursos, todas as profissões têm sua filosofia, a estatística tem a probabilidade como uma filosofia. Então, como a gente viu lá no início da aula, ela é dividida em vários pilares, né? 3 pilares no caso, né? Estatística descritiva, a probabilidade e a inferencial. Então, para a gente começar as próximas aulas da Academia do CPET, que vão falar sobre inferências estatísticas e tudo mais, a gente precisa entender um pouquinho dos conceitos de probabilidade, para que a gente consiga entender mais a fundo as próximas aulas. Então, vamos usar duas definições de probabilidade. A primeira é: a probabilidade de um evento é comumente definida como o número de resultados desejados dividido pelo número total de resultados possíveis. A segunda definição é: a proporção de vezes que o evento desejado ocorre em um número infinitamente grande de tentativas repetidas sob condições exatamente idênticas. Não está ficando muito claro, então vamos tentar exemplificar isso. Definição 1. Probabilidade de um evento é comumente definida com o número de resultados desejados dividido pelo número total de resultados possíveis. Vamos pensar então no famoso cara e coroa, né? Qual que é meu número desejado? Qual que é meu resultado desejado? Por exemplo, aqui no caso eu quero que saia coroa. Então, eu tenho o resultado de 1. Quero a chance de que aquele dali seja 1, que seja cara, ok? E qual que é o número de resultados possíveis de um cara e coroa? 2, né? A cara ou a coroa. Dessa maneira, eu divido um pelo outro e eu tenho meio, ou seja, 50%. Mas para explicar essa ideia do 50%, a gente usa a segunda definição, que é a definição 2, que é a proporção de vezes que um evento desejado ocorre em um número infinitamente grande de tentativas repetidas sob condições exatamente idênticas. Então vamos parar e pensar que eu estou aqui jogando cara e coroa. Condições exatamente idênticas, nada, mesma moeda, não é viciada, prometo para vocês. Estou jogando minha moedinha para cima e vou ficar jogando. E eu vou anotando aqui. Caiu cara, caiu cara, caiu coroa, caiu cara, caiu cara, caiu coroa. Se eu jogar minha moeda até o infinito, até eu não ter mais dedo para jogar, a ideia é que eu tenha 50% de cara e 50% de coroa, ok? E para que a gente não precise ficar jogando, a gente pode usar uma ideia que é a lei dos grandes números, tá? Que de acordo com o teorema, ele é um teorema fundamental da teoria de probabilidade. Ele diz que a média aritmética dos resultados da realização da mesma experiência repetidas vezes tende a se aproximar do valor esperado. Mas para a gente exemplificar melhor ainda e deixar isso mais claro, a gente pode usar esse gifzinho aqui do lado. Então vamos pensar que a gente tem uma urna com 6 bolinhas, tá? De cores vermelhas e cores azuis. E ao decorrer de como eu for tirando, eu tiro uma bolinha azul, aí vem outra pessoa, vai tirar outra azul, e assim por diante. Ela vai tirando as bolinhas
E se a gente for retirando essas bolinhas até o infinito, a ideia é que isso tenda, então, a 50% das retiradas serem vermelhas e as outras 50% serem retiradas azuis. Então, vamos ver agora com essa ideia. A gente vai jogando, vai retirando, vai retirando, vai retirando. Notem que ele já vai começando a se centralizar. A gente vai ter 54 bolinhas retiradas azuis e 46 vermelhas. E a gente tem uma perto de uma simetria. E se eu for continuar isso infinitas vezes, a ideia é que fique 50 e 50. Então, essa é a lei dos grandes números, LGN, ok, pessoal? E agora a gente entra, então, dentro da parte de distribuição normal. Já dei alguns spoilers no início da aula, né, sobre a distribuição normal, mas ela existe muitas distribuições de probabilidade. A gente vai se atentar apenas à distribuição normal, que é para dados contínuos, tá? Mas existem para dados discretos, como, por exemplo, Bernoulli, binomial negativo e tudo mais, mas que a gente vai se atentar apenas à normal. A distribuição, ela chama atenção devido à sua simetria, como a gente viu, né? Ela é bem simétrica e recebe uma forma de sino, né? Ela tem um sinalzinho de sino aqui. E ela é caracterizada, então, por sua média ser mi e seu desvio padrão ser sigma, tá? São o famoso grego, né? Então, se a gente for brincar aí que língua que a gente precisa saber para começar a falar estatística, não é o inglês, não é o português, e sim é o grego, para a gente começar a ter as ideias das letrinhas que a gente usa, né? E a distribuição normal, então, ela segue a seguinte característica, né? Que todos os dados, dentre três desvios padrões da média, eles vão estar ali dentro dessa curvinha. Então, aproximadamente 68% das observações tem um desvio padrão em torno da média. Ou seja, se a gente olhar aqui, 68% das observações, mi e sigma. 95% estão dentro de dois desvios padrões, ou seja, aqui, meu mi, meu sigma, meu mi, meu sigma, minhas observações são esses carinhas, e 99,7% estão dentro de três desvios padrões da média, ok? Essa é uma ideia de uma distribuição normal, e quando nós temos a distribuição normal, nós podemos usar, então, algumas inferências estatísticas, alguns testes estatísticos, como, por exemplo, o t-student, regressão linear, ANOVA, e assim por diante, ok? Mas eu não vou entrar muito nesse tema, porque é um tema próximo à aula, né, que a doutora Rafaela vai trazer para vocês. Mas, e se eu tivesse uma distribuição que ela não fosse normal? O que que aconteceria? Também não vou dar spoiler da próxima aula, assistam a Academia do CPET nas próximas aulas, que nós vamos falar sobre testes não paramétricos, que é uma característica também de quando a nossa distribuição não é normal. Também existe a ideia de nós colocarmos log para que a gente centralize todo mundo, ou então a gente usasse o teorema central do limite. Mas em tese, essa é a síntese de estatística. Não tenham medo da estatística, ela é muito legal e eu agradeço a atenção de todos vocês. Bom, o que eu, assim, para poder começar a discutir e falar algumas coisas. Então, acho que esses elementos todos que você falou, principalmente aquela primeira parte, ela é talvez o início da interface entre a epidemiologia clínica e a estatística. E acho que a epidemiologia clínica ela vai até mais ou menos esse capítulo, talvez o próximo. O resto é muito de estatística. E acho que para aquilo que a gente intenciona nesse momento, nosso centro de estudos, adquirindo cada vez mais especialistas em diversas áreas, né, para que a gente tenha desenvolvido durante um tempo pessoas com múltiplas habilidades, nós precisamos ir para um caminho que a gente comece a criar pessoas com habilidades que sejam complementares, né? Que a gente possa se utilizar de cada vez coisas mais complexas feitas por verdadeiros especialistas. Eu só quero, estou dizendo isso um pouco para poder falar para a Amanda, que a Amanda vai ter que ser muito mais epidemiologista, e a Rafa, o Marcelo, cada vez mais estatísticos. Não que a gente não tenha que fazer a interface, mas a gente vai ser capazes de fazer coisas cada vez mais complexas se a gente se aprofundar nesses saberes. Mas essa área aqui, ela precisa ser dominada por todo mundo. Inclusive, uma parte dela pelos nossos alunos, pelos nossos residentes. Essa ideia de que os dados são divididos dessa forma, nenhum médico sabe. Isso não faz parte do conhecimento médico.
maior parte das vezes, assim, eu diria que, sei lá, quase a totalidade dos médicos que leem o artigo não sabe exatamente o que está se falando em média, o que está se falando em mediano, o que é um desvio padrão. Estou falando isso na análise de dados descritivos. Essa tem que ser uma habilidade que tem que ser dominada por todo mundo. Né? Na hora que você vai montar uma planilha, que é um conjunto de dados amorfos, a habilidade para poder dar forma para iniciar uma interpretação começa em separar esses dados e saber a natureza de cada um desses dados, né? Como juntá-los, como resumi-los. Né? A estatística descritiva ela não só coleta, mas ela também resume os dados, né, nas tendências centrais e nas dispersões. Nada mais são que uma forma de você tentar criar, às vezes, centenas, milhares de dados em alguma coisa que seja compreensível. Eu achei muito legal, foi a primeira vez que eu senti isso acontecer de uma forma verdadeira, foi no estágio passado dos residentes, até a gente comentou, né, que o pneumocríticos foi feito assim do zero, né, 1.200 doentes. Sei lá quantos dados tem cada um daqueles doentes. Cada um deles deve ter mais ou menos uns 80 dados. Mais ou menos isso. 100 dados. É só multiplicar 100 por 1.200, são 12 mil dados. São 12 mil colunas. São 12 mil células. Né? Então, essa não é uma habilidade que todo mundo que vai interpretar dados na hora que coleta precisa ter. Né? Como é que você dá forma a essas 12 mil células, essas 12 mil informações? Né? Como é que você resume isso? O que é cada um dos dados? Qual é a natureza de cada um deles? Enfim, acho isso muito legal. Acho que nós temos que tornar isso cada vez mais feito de uma forma natural. Gaste cada vez menos tempo. Né? Porque a gente tem que fazer outras coisas mais complicadas. Mas isso tem que fazer parte da medula espinhal, né, de um centro de pesquisa. Isso que você e o padrão, probabilidade, acho que a gente vai ver muito de probabilidade, acho que nas aulas seguintes. Né? O que mais? Talvez quisesse também enfatizar uma coisa, que é muito da epidemiologia clínica, que é a natureza da precisão e da acurácia do dado. Não adianta nada a gente fazer isso aqui tudo se o dado for falso. Para cada um desses 12 mil dados, o que eles, na verdade, representam. Né? Até que ponto eles representam a verdade. Né? Cada uma daquelas creatininas anotadas, cada uma daqueles apaches, cada uma daquelas idades. A gente viu uma expressão disso no BioCPET. Né? Isso foram coletados por duas pessoas diferentes. E havia, quando vocês foram ver de uma forma mais humilde, como esses dados mal anotados, mal coletados, não há estatística que possa resolver isso. Né? Então, a gente também tem essa preocupação sempre, eu sei que vocês têm, mas isso precisa de estar explicitamente dito. Quando a gente vai fazer uma interpretação do dado, a gente vai fazer uma interpretação do dado que foi coletado, anotado, de uma forma precisa e acurada. Que isso vai gerar depois informações úteis. Você gerar isso aqui tudo, informações que não eram, que eram felizes, não representavam uma verdade. A gente vai até explicar, né? Você vai torturar os dados, ele vai te mostrar aquilo que você quer. E a gente torturou e eles não confessaram. Mas a gente não sabe. Né? Se você pega os dados, você não sabe da maneira como é que ele foi coletado anteriormente, você gera informação e
passa como sendo verdadeiro. Exatamente. Esse é o grande problema, né, doutor? Isso é tudo que, como pesquisadores sérios, a gente não quer. Por isso a grande preocupação com essa frase. E aí, como tudo se interconecta, né? Até chegar nesta fase aqui, precisa de estar tudo muito arredondado, muito bem feito antes. Muito bem, os comentários iniciais aqui eu vi. Rafa, quer falar alguma coisa? Eu quero. É parte, né, Eu integrante disso. Eu sempre quero falar várias o coisas. Marcelo está ali, ele também está te representando. Sim. O nosso bebê, né? Que não é mais bebê, que é todo esse Adulto jovem. adulto jovem que tem uma, né, todo esse potencial didática e tudo mais. Mas, assim, acho que algumas coisas bem legais que eu posso contribuir é pensando na praxis, né, dessa teoria. E aí, como o Dr. Álvaro falou, quanto é importante o pesquisador conhecer essa natureza dos dados, porque aqui no nosso centro de pesquisa, a gente sempre está estabelecendo o protocolo de pesquisa e de coleta de dados juntos, né? Então, tem o Marcelo, para dizer, vamos coletar de tal forma ou de tal forma. Quando a gente fala isso, é justamente pensando nesse momento final. Mas, às vezes, o pesquisador ele estabelece protocolo de pesquisa e um instrumento de coleta de dados quando ele não entende exatamente esse processo de transformação de variável, por exemplo, que é muito melhor ele coletar de uma forma quantitativa para depois, que ele pode transformar depois, e aí ele pensa, é mais fácil coletar já categorizado, em faixa etária. E aí, quando chega pra gente a análise, aí eu falo assim, bom, mas não dá para fazer diferente disso, porque eu não consigo reverter informação, né? Então, conhecer isso, como o Dr. Alves falou, é muito importante. Além de que, falando em acurácia, a forma com que você coleta os dados, por exemplo, se você anota um valor de creatinina, que já vem de um exame laboratorial, ao invés de dizer se está maior ou menor do que, sei lá, 1,2, você reduz um viés que pode acontecer ali no meio, né? O viés de interpretação, o viés de anotação. Às vezes você pensa, creatinina alta ou baixa, se tem mais de um coletante, não está escrito no protocolo qual é o valor, que é alto, que é baixo. Enfim, então além de ganhar possibilidades na análise dos dados, você ganha a acurácia na coleta, né? Evita outros vieses, porque você consegue também garantir que você só fez uma cópia do dado que era o dado real, para a planilha, né? Então você trabalha efetivamente com o dado mais bruto possível. Isso é super interessante. Sem grandes vieses de interpretação. Além disso, outras coisas bem importantes, né, pra gente, acho que esse primeiro é o que resume bem essa estrutura especial falando de coleta mesmo, mas a importância do descritivo, né, de saber até para poder fazer uma boa leitura crítica de um estudo, é muito importante entender qual a forma por que o dado foi descrito daquela maneira e qual é a natureza, a característica e como que você consegue comparar uma coisa com outra. Marcelo apresentou aí fórmulas de média, de mediana, falou sobre dispersão, né, variáveis de dispersão, dado que todo valor descritivo ele tem que ter uma medida de tendência central, e aí vamos falar bem a prática, né, assim, cotidiano, do que a gente tem de dados em saúde, média, para quem tem distribuição normal, e mediana para quem não tem distribuição normal, para dados contínuos, né? E sempre acompanhado de uma medida de dispersão, como o Marcelo falou, que a gente vai falar mais sobre isso depois no próximo capítulo, mas desvio padrão vinculado à média, e aí medidas de variabilidade, especialmente intervalo interquartílico, ou range, amplitude, relacionados à mediana, mas que isso tem um porquê de ser, né? E é importante, não é só a medida de tendência central que vale, como o Marcelo falou, o quanto aquele dado está disperso
talvez nos diga, especialmente questões epidemiológicas, como o Dr. Álvaro falou, do desenho do estudo, será que realmente aquela amostra com aquela dispersão toda, ok, ela tem uma média que é parecida com a média populacional, mas se ela tem uma dispersão enorme, um intervalo de confiança enorme, será que eu posso acreditar que aquilo realmente, aquela medida da média vai se repetir sempre? Não, porque ela vai se repetir se eu testar outras vezes naquele intervalo todo da dispersão. Então, então eu tenho aí uma variabilidade muito grande, eu perco precisão, né? Perco a acurácia desses dados. Então, tudo isso são pontos que são importantes serem memorizados dessa aula, que vão se repetir em todos os outros capítulos que a gente for estudar. Acho que umas coisas, além do que o Marcelo falou, acho que era isso. Assim, talvez desse uma bela de uma aprimorada, Marcelo, pensa um pouco, na hora que você vai descrever principalmente a dispersão, recapitular um pouquinho como é que a gente tira uma amostra. Uma amostra, como é que a gente sai da população-alvo, população assistida, e tira uma amostra. Se você quer representar nessa tua amostra aquilo que está acontecendo nas outras populações, você tirar uma média, o que isso significa? Exato. Só um valor. Né? Mas se você tiver uma ideia da dispersão, de que essa média que você obteve foi X, mas ela tem uma grande chance de ser Y, Z, e essa dispersão é muito grande, será que ela realmente representa a amostra de onde é que você está tirando? Acho que isso dá uma compreensão, talvez, melhor. Né? Eu sei que vocês têm essa, dizendo para quem está aqui. Querendo só dar algumas dicas, porque a aula está tão boa. Se a gente juntar isso com a amostragem, vai ficar mais claro entender por que dispersão é importante. Com toda certeza. Né? Okay. Afinal de contas, né, da história, seria bom se a gente fizesse a medida acurada, precisa de todo o universo. Exato. Se a gente tivesse toda a população, não, tá? Aí fica muito fácil. Mas é interessante a importância da medida de dispersão, né? A importância da medida de dispersão, né? Porque todas as nossas, por mais que a gente fala sempre da tendência central, mas vai ser com base na medida de dispersão que a gente faz as nossas análises, seja de teste de hipótese, de modelos de regressão, mas para generalizar para a população, porque é justamente, como o doutor disse, baseado nessa dispersão, a gente vai conseguir identificar diferenças entre grupos ou associações, ou até mesmo se aqueles valores que a gente encontrou, eles estão representando a população toda, e é na dispersão, né? Não é no valor único. E às vezes a gente acaba focando, né, na leitura, mas a média é essa, mas a média é essa, ok, mas olha o valorzinho que está do lado, né? Acho que a leitura crítica é uma dica boa, assim. E aí, qual foi a tua impressão? Estatística sempre foi um tema árido para mim, né? Isso eu nunca disse nada diferente, mas... Está ficando mais úmido, né? E a aula do Marcelo dá vontade de pôr embaixo do travesseiro, a gente deixar ali para aqueles momentos que a gente fica... Mas é isso que o senhor disse, cada vez fica mais claro, a gente vai revisitando os conceitos, etc. Parabéns pela apresentação, Marcelo. Queria fazer uma pergunta, talvez seja meio ingênuo, mas quando você falou de moda, que você coloca o conjunto dos números, né? E se eu não tenho a repetição dos números? Se eu tenho a mesma quantidade de números no conjunto? Ali você colocou 8, 10... Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Se o número não se repete, se é a mesma quantidade de números para cada representação. Perfeito. Entendi, Bê. Bom, nesse caso que você comentou, né, a gente vai ter... deixa eu chegar aqui na moda. E eu tenho esse carinha aqui, né? Isso. Que se no caso esse carinha aqui fosse outro 12. valor, 12, por exemplo. Então eu vou dizer que ele é amodal. O prefixo A ao lado da moda diz que não existe. Se eu tivesse, por exemplo, 2 números 15 e 2 números 10? Aí você teria uma bimodal. E isso poderia ser identificado quando a gente plota uma distribuição, principalmente,
Eu não sei se a câmera vai pegar muito bem, eu até gostaria de pedir permissão para usar o quadro, que quando eu ploto uma curva normal, ela tem essa ideia, então a minha moda está aqui. Quando eu tenho duas modas, a minha curva faz isso aqui. Então eu tenho duas repetições e ela é bimodal. E assim por diante. Bimodal e por diante. Essa é a ideia da moda. Parabéns pela aula, Marcelo. Foi muito bom. Assim, foi muito bom aprender com você, com a Rafa, com o doutor. Também queria agradecer a área que a gente entrou. Eu falei, será que eu vou entender? E sim, eu entendi. Ficou muito claro. A pergunta que eu ia fazer era mais o que a Bia fez, então tá tudo certo. Parabéns, Marcelo. Muito disso está na tabela 1, outra coisa também, podia fazer uma boa ligação, né? Ou seja, todo o trabalho começa com uma tabela 1, com a descrição das médias, das medianas, dos interpartis, dos padrões, enfim. Ela é uma bela forma de você descrever. Tudo começa com uma descritiva. Né? Você organizar os dados. Tem que ser um mote. Assim. Não adianta a gente querer pensar os testes de hipótese se a gente sequer organiza os dados. Sabe como que ele se comporta, né? Como ele se comporta. Né? E é nesse momento da descritiva, ela é importante, obviamente, né, doutor, para formar nossa tabela 1, que é essencial em todos os artigos, mas é nesse momento que a gente encontra, quando a gente plota, por exemplo, um box plot, que a gente encontra dados aberrantes que podem ser realmente representando a variável, mas é também algum que a gente encontra e fala, não, esse certamente foi um erro de coleta, porque eu tenho uma pessoa com 300 anos aqui, então isso não pode ser. E aí você vai revisitar isso, então ela também serve para fazer essa conferência de dados, né? Então, importante. E aí? Daí, como é que você está nesse caminho? Você também está. Pois é. No caminho do aprendizado. No caminho do aprendizado. Cada dia é uma coisa diferente que a gente aprende ali. Uma coisinha, uma fórmula que o Marcelo vai lá no quadro, que a gente não entende nada. Ele fica, ai, mas é só isso. Daí você fica... E às vezes as fórmulas que apareceu ali, ai, mas é só isso. Aí aparece a fórmula, daí você fica meio assim. Aí quando coloca os dados, aí fica tudo claro, né? Não, mas foque na interdisciplinaridade agora, né? Quem conhece a fórmula, quem sabe fazer, quem sabe lidar, o Marcelo, a Rafa, não sei quem nos ajudar. Mas a gente precisa de desenvolver uma habilidade para poder interpretar isso, para poder ajudar de que forma daí, com o banco de dados que a gente tem, com aquilo que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. Né? Não queira, nesse momento, aprender as fórmulas. É do especialista. Senão vai ficar muito... coisa. Pode até ser, pode chegar em determinado momento que você vai querer fazer. Eu até tomo isso como meu exemplo. Daí, Marcelo. Fernando. Não, a gente estava conversando antes de vir para cá sobre o que ele ia apresentar. E quando ele falou assim, parecia que ia ser uma coisa bem elementar para conhecimento de estatística, assim, mas ele apresentando e aprofundando, dá para ver que tem muita coisa que a gente precisa aprender juntos aí. E foi excelente. Você é incrível apresentando aí, Marcelo, foi muito bom. Os slides são excelentes, estou aprendendo muito. Aprendi muito te ver apresentar e falando. Então, acho que ainda temos um tempo aí para aprender juntos, mas está sendo ótimo. Com toda certeza. Acho que eu fui falar, Marcelo, só que para comentar, então, se foi claro, precisa apurar como estatística. Obrigado. Foi muito bom, porque você tornou simples uma coisa que para a maioria das pessoas é complexa. Então, acho que esse estilo de apresentar isso é curioso. Muito obrigado. Ok, isso também nós vamos criando também dentro das nossas rotinas, né? Uma coisa que a gente já avançou muito. A gente antes tinha um monte de ideia e ficava de uma forma desestruturada. Acho que a gente avançou muito em formar as nossas anatomias da pesquisa, né? Elas organizam a maneira como a gente vai abordar
os dados que a gente já tem, os dados que a gente deseja obter, né, os retrocessos históricos, os contemporâneos, os prospectivos e os retrospectivos. E agora, nós também estamos criando a ideia de que, uma vez a gente tendo a anatomia da pesquisa, a gente precisa de fazer uma tabela 1 antes de ficar elucubrando o que fazer com aquilo. Organizar os dados, elas na tabela 1, saber exatamente quem é a nossa amostra, quais os dados que a gente tem. E, em cima daquilo, a gente vai criando os nossos testes de hipóteses, né? E avaliando as probabilidades, as associações que tem entre as várias variáveis, os potenciais riscos de confusão e assim por diante. Acho que isso a gente deixa de fazer um retrabalho enorme que a gente fica fazendo um monte de informação, um monte de coisas, né? Acho que a gente já tem mais ou menos hoje sistematizado a organização inicial e agora a gente está sistematizando, fazendo a tabela. Concorda? E agora nós vamos, nas aulas seguintes, sistematizar os próximos passos. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.